Olá, boa tarde a você que se inscreveu para o curso de Teologia Básica, um curso que tem um lema, que chama Deixe a Bíblia Falar. Você que se inscreveu deve ter visto este imperativo, Deixe a Bíblia Falar nos anúncios do curso. E depois nós falaremos mais sobre o que significa, este lema da escola. Mas então, o meu nome é Gênerson, eu que sou o coordenador e também um dos professores que ministram esse curso de Teologia Básica. E aí o objetivo desse curso é poder mesmo dar as primeiras orientações, tirar algumas dúvidas que possa surgir, e que são mais comuns, que as pessoas me perguntam mais. Então, primeiramente sobre a entidade que ministra esse curso. Esse curso é ministrado pelo Seminário Teológico Ebenezer. Aqui em Contagem nós somos um núcleo deste seminário. Esse seminário, a sede dele fica em Recife, no nordeste do país. E aqui é um núcleo deste seminário. Tem outros núcleos também, algumas cidades do Brasil também, não só aqui em Contagem. Em Contagem é o primeiro, nós iniciamos aqui em 2019. Então, e a princípio nós iniciamos com esse curso de Teologia Básica, mas com o objetivo no futuro aí de, quem sabe, se Deus permitir, também oferecer o curso de Teologia Bacharel, que é um curso mais longo. Esse curso de Teologia, como o nome já diz, é um curso de Teologia Básica. É um curso com curta duração e é por isso também que ele é gratuito. Eu falarei um pouco também mais sobre isto. Mas então, sobre esta entidade, o seminário. Ebenezer. Ebenezer é um acróstico, que significa Escola Bíblica Nacional para equipar os servos do rei. Então, nosso objetivo realmente é equipar as pessoas que têm fé em Jesus, que acreditam em Jesus e querem realmente servi-lo de uma forma aprovada, de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, o nosso objetivo simplesmente é realmente deixar a Bíblia falar, falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. Você que fará o curso, você vai observar isto. E o nosso esforço sempre será em ter o foco exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Algumas pessoas me perguntam, qual livro vai ser utilizado? Vou ter que comprar algum livro, Não. O único livro que você vai ter que usar, nós usaremos, é a Bíblia. Claro, aqui, quando você vai fazer um curso de Teologia Bacharel, você, de repente, vai ter que ter alguns outros livros relacionados a alguns outros assuntos para você fazer algumas pesquisas, mas no curso de Teologia Básica, você não tem que comprar nada. Se você tem Bíblia, é só você levar a sua Bíblia, ou se você não tiver Bíblia impressa, uma Bíblia no celular, não importa como você vai olhar, mas o importante é você consultar a Bíblia. Então, e aí esse curso ele tem uma duração de 45 horas aproximadamente, tá? Não é rígido esta carga horária, porque pode ser que ela estenda um pouco. Estenda um pouco assim, não muito, tá? Talvez uma aula a mais. Por quê? Com qual objetivo? Para poder realmente as pessoas, o nosso interesse é que as pessoas saiam realmente aprendendo e tirando as suas dúvidas. E qual que é a metodologia usada nas aulas? Como é que funciona? Como vai ser distribuído ao longo dessas 45 horas esse curso? Você vai ter 15 aulas, que é apenas uma aula por semana. Então você, quando se inscreveu, você escolheu lá o dia que você quer fazer o curso. Por exemplo, se você escolheu sábado de manhã.
Então a sua aula, a sua turma é somente a turma do sábado, tá bom? Se você escolheu terça, se você escolheu ou quinta ou sexta, você vai ir na aula nesse dia que você escolheu. Porque isso facilita para as pessoas, porque um dia da semana é mais fácil de você colocar na sua agenda, né? Então as aulas durante a semana, à noite, elas têm uma duração de iniciará às 7h30 da noite até 21h45. Por quê? Para não estender muito, né? Não ficar muito tarde. E às vezes as pessoas para ir embora, tem pessoas que vão embora sozinhas e fica meio que um pouco mais difícil, né? Até mesmo para pegar um ônibus, quem for depender de ônibus. Então eu preferi não fazer um horário mais tarde, por exemplo, iniciar às 20 horas. Se iniciar às 20 horas vai terminar mais tarde, né? Fica ruim. Então, por isso que eu disse no início que essa carga horária pode variar um pouco, ser mais do que 15 aulas, porque é importante que se cumpra os 45 horas e pode ser que vai dar mais de 15 aulas. Agora, isso depende das turmas. Pode ser que as turmas, quando as turmas, por exemplo, são menores, né? E as pessoas às vezes perguntam pouco ou participam pouco, eu consigo, por exemplo, eu ministrando o curso, eu consigo dar cada módulo de uma forma mais rápida, né? Mas o objetivo é sempre a pessoa sair e ela é totalmente incentivada a participar, tá? Das aulas. E aí, entrando nesse ponto, eu digo o seguinte, como funciona as aulas? Também, você não tem que comprar livros, material didático e nem comprar, nem pagar matrícula, nada. Por quê, né? Por que, Gêneson? Né? Porque esse ministério ele é sustentado por pessoas, por discípulos de Jesus, por cristãos que investem, né, de forma que pode proporcionar às pessoas que não podem pagar um curso, de repente teologia, mas querem aprender mais, de uma forma mais sistemática da Bíblia, né? Elas podem fazer esse curso de forma gratuita. Por isso que o curso é gratuito, né? E é um curso de curta duração, né? Eu quero frisar isso. Mas em nenhum momento será cobrado de você nada, né? Então é isso. Então, como é que funcionam as aulas? Então a aula, por exemplo, a primeira aula, nós teremos a aula introdutória e como que funciona? O professor vai dar a aula, né? Do tema da aula que vai ser o dia. E aí o professor vai dar na aula. Cada professor pode ser que mude isto, mas eu costumo fazer assim. Primeiro eu falo toda a matéria na aula. E, e também, eu sempre, eu deixo aberto para as pessoas participarem, tá? Durante as aulas. Tem dúvida? Entendeu? Quer fazer uma pergunta, né? Mas eu sempre deixo bem claro que as pessoas devem fazer suas perguntas dentro da aula que nós estamos estudando, né? Se o assunto for de uma matéria que será na terceira aula, na quarta ou na última aula, eu peço à pessoa que ela guarde um pouco, anote a sua pergunta para que a gente não atropele, né? Porque o conhecimento ele é acumulativo, você precisa às vezes de uma base para você entender algo mais lá na frente. Então, depois que eu dou a aula, eu entrego no final da aula uma folha com o resumo daquela aula que você assistiu, com todas as passagens que nós estudamos, tá? Com tudo resumidinho. Então, o que você precisaria levar para a aula? A sua Bíblia, como eu já falei. E se você tem pessoas que gostam de assistir aula e levar um papel, um caderninho ou um bloco para poder anotar tudo. Tem gente que gosta disso, isso é muito bom, né? Você pode fazer isso também, se você gosta desse tipo de prática, né? De anotar tudo num caderno e tal. Mas de qualquer forma, eu sempre vou dar
ao final da aula, uma folha com todo o resumo e também uma folha com os exercícios sobre aquela aula, para você fazer na sua casa. Aí o aluno faz na sua casa e depois na próxima aula me entrega e aí assim vai, tá? E a pessoa que participar das aulas, entregar os exercícios, ao final do curso, ela recebe o certificado do curso, tá bom? E repetindo aqui, sendo bem claro, não há nenhum custo, não há surpresas, né? Nós não estamos interessados nisto, em cobrar nada das pessoas, ok? E o que mais que eu posso dizer? É isto, né? Então as aulas, elas serão nesse formato, como eu falei, e sempre em todas as aulas nós teremos também um intervalo, né, de uns 15 minutos mais ou menos para uma pausa onde será servido um lanche também, dentro das dependências da escola aqui, né, em Contagem. Ou seja, lá será servido um lanche para todas as pessoas gratuitamente, tá bom? Aí você também, que não precisa preocupar em levar nada, que você também terá um lanche lá para você, tá bom? E o que mais que eu posso falar? Então, eu vou falar agora sobre qual seria então a ementa do curso, né? A grade curricular do curso. O que nós iremos estudar ao longo dessas 45 aulas, né? O que vai ser estudado? Primeiramente, nós vamos estudar no primeiro módulo, são 5 módulos, tá? Cada módulo tem 3 aulas. Então, o primeiro módulo, nós estudaremos sobre a Bíblia. Falaremos um pouco sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, né? E é a partir desse conceito que nós iremos estruturar todo o curso, porque se a gente não entender, se a gente não crer, se a gente não ter essa convicção em nós, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, revelada e preservada para cada um de nós, e ela é e sempre será a única fonte de autoridade para nossas vidas no que concerne a fé, a prática, a doutrina. Se a gente não tiver isso bem claro, a gente não consegue compreender, a gente não consegue delimitar aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico, tá bom? Então, o primeiro módulo vai ser sobre isso, sobre a Bíblia, sobre qual a importância da gente estudar um curso de teologia no cenário atual. Por que estudar, né, um curso de teologia? Qual que é a importância disso? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Esse assunto sobre Bíblia, isso vai denotar aí 3 aulas, tá bom? Então, por exemplo, na primeira aula nós vamos falar sobre a Bíblia sendo a palavra de Deus. Aí na outra semana nós vamos estudar os princípios importantes de como você manuseia a Bíblia, ou seja, quais são os princípios para você e eu interpretarmos a Bíblia, né? O texto, contexto e aplicações também, né? Tem a ver essa questão de contexto, hermenêutica, exegese, né? É o que a teologia mais, a nível mais bacharel estuda, embora a gente não vai ficar usando esses termos muito mais, vamos dizer, difíceis, porque é um curso de teologia básica, né? É um básico, mas ao mesmo tempo bem profundo, tá? A gente chega a andar bem profundo, né? Vamos dizer assim. O que mais? Então, esse primeiro módulo é isso. A Bíblia, a palavra de Deus, definir de forma bem clara isto. E na terceira aula deste módulo sobre a Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre as alianças. Ou seja, a aliança mosaica, a aliança cristã, as suas diferenças, né? Porque isso impacta de forma decisiva como as pessoas interpretam a Bíblia. Esse é o primeiro módulo. Então, o primeiro módulo, a Bíblia. Segundo módulo, nós vamos falar sobre a pessoa principal das Escrituras, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele próprio diz que as Escrituras falam dele, né? Por isto, lembrando daquilo que eu falei no início, por que nós temos esse lema, deixe a Bíblia falar?
Porque quando a gente deixa a Bíblia falar, a gente só vai ter um assunto sempre nas nossas mensagens, que é a pessoa de Jesus Cristo. Né? Que quando você ensina a Bíblia de forma coerente, correta, sempre no final das contas você vai direcionar as pessoas ou a sua própria vida para os ensinos daquele que é a pessoa principal da história de todo o mundo, né? Porque todas as coisas convergem na pessoa do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, deixar a Bíblia falar é isto, né? Vamos deixar ver o que a Escritura fala a respeito de Jesus, que é a pessoa principal de toda a Bíblia, de toda a história, e no que isto vai implicar, quais são as consequências da gente deixar a Bíblia falar o que ela realmente fala, né? Sobre Jesus, por exemplo. Então, esse segundo modo é sobre Jesus. E aí nós vamos falar sobre a identidade de Jesus, quem é Jesus, né? A sua obra, a sua vida, o seu ministério, a sua morte na cruz, o que isso significou e significa para o mundo inteiro, para todos nós, né? E que mais? Aí nós falaremos, dentro desse módulo, falando sobre Jesus, nós falaremos sobre o pecado e as suas consequências, e falaremos também, claro, dentro desse módulo, sobre as boas novas, né? Ou seja, o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Então nós já falamos de 2 módulos, né? Falamos sobre a Bíblia, aí o segundo módulo, sobre Jesus Cristo. Então nisto aí, nesses 2 módulos, nós vamos ter completado quantas aulas? 6 aulas, né? Percebam, 6 aulas. Isso vai dar o quê? Um mês e meio, né? De curso. E aí o terceiro módulo, o que vai ser? O terceiro módulo vai ser sobre o papel do homem na salvação, né? O que o homem, qual que é o papel dele que Deus determinou, de acordo com a Bíblia, nesse plano da salvação. Então nós falaremos neste modo sobre a fé, sobre o batismo e sobre o discipulado, tá bom? Então esse é o terceiro módulo. Então nesse terceiro módulo nós completaríamos quantas aulas? 9 aulas, né? E aí o quarto módulo vai ser sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Então nós veremos o que o Espírito Santo, a sua vinda, nós falaremos, ou seja, sobre o batismo com o Espírito Santo Santo na vida do cristão, e também teremos 1 ou 2 aulas, vai depender muito também do andamento da turma, sobre os dons milagrosos do Espírito Santo, tá bom? Então esse é o quarto módulo, ou seja, o Espírito Santo e toda a sua obra, né? Na vida do cristão, na vida do discípulo, na vida da própria igreja. E o quinto módulo? Qual que seria o quinto módulo? Seria falar sobre a igreja em si, né? A igreja como sendo o corpo de Cristo, como nós vamos falar um pouco sobre o contexto atual da confusão religiosa, das divisões, falar um pouco sobre o papel do homem e da mulher na igreja, né? Ou seja, a organização da igreja, como a Bíblia fala, né? A gente vai sempre fazer esse paralelo, olhar como hoje o mundo tem feito, mas como é que a Bíblia nos orienta. Se a Bíblia ela é a autoridade, ela é o guia para nossas vidas, e ela é, com certeza, então o que nós vamos fazer, né? Vamos deixá-la falar e vamos nos esforçar por obedecer. Tudo bem, pessoal? Então esse vídeo, desculpem que o vídeo ficou um pouco longo, mas é para realmente tentar esclarecer as pessoas que estão matriculadas ou que estão até mesmo interessadas em fazer. Eu gostaria de deixar esse incentivo aí a vocês, essa chamada a vocês a fazerem o curso, virem com corações e as mentes dispostas a obedecer aquilo que a palavra de Deus nos desafia, né, a cada um de nós. Então, meu nome é Gênerson,
eu serei possivelmente o professor de vocês, dependendo da turma que vocês escolheram, tá bom? E aí é isso, divulguem com seus amigos, com seus parentes, não importa, é aberto a todas as pessoas. Tem pessoas que às vezes me perguntaram, mas eu não sei ler direito, eu não sei, eu não tenho uma dicção boa, mas isso não importa, né? Não importa isso para Deus, o importante é nós conhecermos a Deus por meio de Jesus Cristo, que se revelou na Escritura. Porque teologia é o quê? É o estudo de Deus. O estudo de Deus, a teologia bíblica, que é o estudo de Deus através da Bíblia, que se revelou na Bíblia, nos leva à vida eterna. Então, por isso que esse conhecimento, essa teologia bíblica, ela é uma teologia que liberta, tá? Liberta de muito erro, de muito falso ensino, de muita ilusão, né? De muito medo que as pessoas têm. Então eu convido vocês realmente a divulgarem para outras pessoas, para chamarem seus amigos, parentes, para fazer esse curso e também frisando sempre isto, né? O nosso intuito é esse, a gratuidade absoluta, né? E é isso. Um grande abraço eu deixo aí a vocês e também se tiverem quaisquer outras dúvidas, pode me enviar pelo WhatsApp, né? Porque possivelmente vocês vão estar vendo esse vídeo pelo grupo do WhatsApp que eu criei, né? Tá bom? Então um grande abraço, fique na paz aí de Cristo e Deus nos abençoe aí.